Olá, eu sou André Daniel Heinck e eu vou dar uma aula sobre a pluralidade do povo bíblico de Israel. Essa aula nasce de uma inquietação sobre o que seria e como teria sido o desenvolvimento do Israel antigo, conforme apresentado na Bíblia e conforme apresentado na história. Não se trata da questão assim de dizer, olha, a história está desmentindo a Bíblia, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho cá comigo que a própria Bíblia nos apresenta não uma unicidade se desenvolvendo, mas sim um povo que é marcado por uma grande pluralidade ao longo desses séculos e até milênios de formação do povo bíblico de Israel. E é isso que nós vamos ver agora. Primeira questão é sobre as origens de Israel. Quem é, afinal de contas, este povo de Israel? Lembrando que a própria história bíblica apresenta uns patriarcas antes do próprio Israel existir, né? Tanto que Israel vem a se tornar o nome de um desses patriarcas, né? Então, quando a gente fala dos antigos hebreus, nós temos, na verdade, muito mais perguntas do que respostas. Quem eram os patriarcas? Que língua eles falavam? Né? Nós temos aí na Bíblia, né, essa junção de histórias, né, desses patriarcas, sem necessariamente você ter exatamente uma ordem cronológica muito clara, né? Na verdade, estão juntados essa série de narrativas que tem interesses de mostrar uma origem do antigo Israel, mas que não tem essa grande preocupação historiográfica. Então a gente, né, tenta imaginar quais seriam, né, quem seria esse povo, como é que ele funciona, e a Bíblia vai dando pistas sobre isso. Então a gente percebe que eles são migrantes, né? Não são necessariamente nômades no sentido pleno da palavra. A gente poderia chamar de uma espécie de nomadismo montanhês, né? Ou seja, eles são migrantes que vão eventualmente vivendo nas montanhas, às vezes atrás de pastagens, mas eventualmente eles caçam, de vez em quando eles têm relações com pessoas em cidades e às vezes até vivem nos arredores de cidades. Então essas narrativas lá do Gênesis dos patriarcas vão mostrando essa grande variação de lugares de vida e de relacionamentos, né? Quando você vê a história de Abraão, Isaac e Jacó, existe uma tônica de casar com parentes, né? Eles casam com primas, né? Então você fica com uma sensação de que esse grupo é absolutamente hermético e fechado, né? E que não se mistura com mais ninguém. Mas não é isso que o texto continua apresentando. Porque quando chega nos filhos de Jacó, que vão dar origem na narrativa bíblica às 12 tribos, esses filhos de Jacó não casam com parentes. Eles não vão lá para a terra original de Abraão buscar esposas, né? O próprio Judá, por exemplo, que vai dar origem a toda a tribo de Judá e depois aos judeus, ele era casado com uma cananeia, né? Então, por exemplo, esse texto aqui de Gênesis 38, de 1 a 5, diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Ou seja, segundo a própria narrativa bíblica, todos os descendentes de Judá e por tabela, todos os judeus da atualidade têm metade de sangue cananeu, né? Então não há uma pureza no de étnica desde o início, né? Isso não há nesse povo da maneira como a gente às vezes imagina, né? E esse povo, então, né, essa família que migra por todo o antigo Oriente Próximo, né? As narrativas bíblicas falam desde lá o sul do Iraque, da Mesopotâmia, até o Egito, migrando, né? Então eles vão tendo essa característica de estarem em constante movimentação, e essa é a grande marca deles. Tanto que o Deuteronômio vai se referir
aos patriarcas como arameus errantes, é o que diz lá em Deuteronômio 26:5. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Então a gente não sabe nem sequer que língua eles falavam, né? Talvez um proto-aramaico, um proto-cananeu. O hebraico em si não existe como língua ainda, porque é uma língua que vai se desenvolver mais tarde, né, por esse povo justamente vivendo em Canaã e com as bases cananeias também de linguagem. É por isso que a grande marca dessa época dos patriarcas, a gente poderia dizer que eles eram migrantes. Eles tinham essa característica de não estarem fixos a nenhum tipo de lugar ou tradição. Então essa é a gênese do povo de Israel. Depois há uma outra origem muito interessante que é contada na Bíblia, a partir do Êxodo, no qual eles são apresentados como os escravizados no Egito, né? Então a Bíblia dá um salto gigantesco narrativo, diz que passaram aí 4 séculos, e esses descendentes daqueles migrantes originais estão escravizados sob a potência estatal do Egito. E aí o Êxodo conta a grande história de libertação do Êxodo. O Êxodo é uma grande história de libertação de escravos. A gente acaba, às vezes, espiritualizando demais essa história, porque, claro, é uma narrativa marcada por milagres, marcada por uma grande ação divina, mas essa ação divina é concretamente marcada por um fato histórico que a Bíblia insiste que aconteceu, que é uma libertação de escravos. Então, esse povo que eram de escravos, principalmente na parte de olaria, que lidavam com construção civil e fabricação de tijolos, esses escravos são libertos milagrosamente, são levados por Deus ao deserto, e ali há uma aliança feita de Deus com esse povo e dada uma lei, uma instrução, a Torá, né, para eles então seguirem e andarem com esse Deus. O que é interessante em toda essa história é que o meu foco não é fazer uma história detalhada do antigo Israel, mas é perceber justamente esses elementos de pluralidade que aparecem aí em Israel. Então, as próprias tribos de Israel, quando são apresentadas, a gente vê que já há também uma grande mistura e pluralidade agora com o Egito, né? Temos 2 tribos das mais importantes de Israel, que é Efraim e Manassés, que têm origem egípcia, inclusive nomes egípcios. Efraim e Manassés são nomes egípcios e elas aparecem já como uma parte importante e integrada de Israel. Ou seja, Israel ele já não é apenas de uma origem de arameus, proto-arameus, lá desses migrantes do Egito. Eles também têm raízes cananeias, né, porque se misturaram com os cananeus, essas tribos todas, e agora a Bíblia apresenta uma origem egípcia de algumas tribos aí adiante. Né? Então, e além disso, a própria história do Êxodo vai apresentando uma fusão com outros clãs em condições semelhantes. Né, ou seja, condições de escravidão no Egito, e ao saírem do Egito, esses clãs se misturam a Israel e vêm fazer parte deste povo de Israel. É assim que a Bíblia vai apresentando a pluralidade da formação do antigo Israel. Então, Êxodo, por exemplo, a narrativa da saída do Egito, Êxodo 12:38 diz assim: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Então a gente vê esses estrangeiros saindo. Tem determinada narrativa depois da Torá que apresenta filhos de mulheres israelitas com egípcios. E essas famílias continuam integradas, juntas lá. Então você tem egípcios em condições de pobreza que foram embora e foram integrados a Israel. Além desses outros povos que andaram juntos, temos também os midianitas, né? A turma do sogro de Moisés, que eram midianitas, eles migraram junto com Israel em direção à Terra Prometida, e depois, quando chegaram lá, eles receberam também um território e passaram a viver entre os israelitas. Diz assim em Juízes 1:16,
os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Então, nós podemos dizer assim que a principal característica deste povo de Israel, nesse período de saída do Egito e até a chegada lá na Terra Prometida, eles eram basicamente escravos. Escravos que agora estão encontrando a sua condição de liberdade a partir de então. Ainda nessas histórias das origens de Israel, a gente vê um passo seguinte em que eles são apresentados como anarquistas em Canaã. Isso é o que é muito interessante. Por que anarquistas? Porque eles conquistam a terra num processo de guerra santa, como tribos, né, como um sistema de tribos que não tem um governo central. Né? Eles são liderados por uma pessoa que tem uma autoridade carismática, primeiro Moisés, depois Josué. E essa autoridade carismática, ela não é simplesmente eleita pelo povo. O povo a segue porque vê nela um poder divino ou um carisma divino, e por isso elas passam a seguir essas pessoas. Mas não há eleição, não há uma estrutura estatal definindo quem é a família do poder e tudo mais. Não tem nada disso. É absolutamente carismático o processo. Então é marcado por uma ausência de sistema. Então você não tem um sistema, você tem tribos que funcionam com autoridades familiares, onde o ancião da tribo se junta com o ancião de outra tribo ou dos clãs e vão conversando e dialogando e como é que nós vamos viver aqui. Aí vem justamente, no período de Juízes, a emergência dos juízes. Né? No livro de Juízes fala dessas figuras que são libertadores carismáticos, também não são pessoas eleitas. São pessoas que Deus levanta do meio do povo para liderar o povo num processo de libertação contra uma opressão de inimigos, né? Logo depois de haver um arrependimento dos pecados do povo. Né? Então é um processo de teocracia que acontece no livro de Juízes, no qual Deus governa o seu povo como? Por meio de um ciclo de conversão. Né? Então esse povo cai na idolatria, aí ele passa a ser oprimido por povos estrangeiros, eles sentem essa opressão, aí eles clamam a Deus por libertação, se arrependem, né, da idolatria, de ter adorado outros deuses, clamam a Deus e Deus então levanta um libertador, salva o povo e eles vivem em descanso durante um período de décadas aí. Então esse período de descanso significa o quê? Estamos vivendo, obedecendo a lei de Deus e estamos vivendo em paz na terra. Aí depois o ciclo retoma, eles caem em idolatria, e aí de novo repete todo o processo de novo, sempre com tribos diferentes, né? Então Juízes vai relatando não uma unidade, mas uma pluralidade, um sistema de identidades centrífugas, ou seja, né, identidades espalhadas e às vezes lutando entre si. Né? Então não há uma centralidade, uma unidade. Aí a gente vai ver, por exemplo, até na emergência de um desses juízes, que é Otoniel, e isso é um dado bem curioso para a gente entender aqui como é que funcionava essas tribos. Em Juízes 3:9 diz assim: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, e aqui que é o detalhe, ó, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Ele é um kenazita, ele faz parte de... assim como Calebe e toda essa turma aqui, eles não são originários das tribos, eles fazem parte de uma tribo de nômades lá do deserto, talvez da Arábia ou até de Edom, e que foram incorporados a partir de Calebe à tribo de Judá. Então isso aqui é um estrangeiro, né? A rigor é estrangeiro, mas que acabou sendo incorporado. E esse estrangeiro se torna inclusive um juiz de Israel. E por que então eu uso esse termo de anarquistas para essa época? É um termo anacrônico, né, porque o anarquismo ele surge como uma posição anti-Estado a partir do século XIX, né, o nosso tempo, mas eu uso esse termo por quê? Porque ele cabe para a época, porque esses caras não é que eles não tinham Estado por incompetência ou por não querer, não saberem, é porque eles não querem Estado, eles são contra Estado.
né? Eles detestam essa ideia de um homem governando sobre eles. Por quê? Porque os caras saíram do Egito, onde foram oprimidos por um grande rei, que era o faraó, e chegam em Canaã, tem um monte de pequenos reis oprimindo a população ao redor. Então eles não querem essa ideia de monarquia. Então eles permanentemente ficam nessa situação de não haver um rei sobre eles. Aqui eu tenho 2 mapas, né, do meu Atlas Ilustrado da Bíblia, onde eu mostro aqui primeiro à esquerda é a promessa das tribos, ou seja, aqueles textos lá de Josué que apresentam as tribos de Israel, mas que na verdade é um texto de uma promessa, que segundo Juízes nunca aconteceu. Né? Essas tribos não conquistaram os territórios. Por isso que eu tenho aí do lado o mapa da ocupação das tribos, porque elas foram todas expulsas para as montanhas. Então, essa aí é a região mais ocupada pelas tribos de Israel durante a época de Juízes, e onde acontecem essas histórias todas de Juízes. Então, isso é interessante para a gente ver mais a realidade de Juízes conforme o próprio texto bíblico nos apresenta. Então, depois o que acontece? Nós temos uma transição para a monarquia. Né? A partir da história de Samuel, a gente vê que essas tribos finalmente se unificam e aí começa um período que vai ser o da monarquia em Israel. Então, na monarquia, a gente vai perceber algumas tentativas de identidade monocêntrica. Né? O que isso quer dizer? Houve uma tentativa de unificar essas tribos dentro de uma mesma monarquia, e ela ocorreu por quê? Porque havia pressão dos filisteus, que eram inimigos novos e muito mais poderosos que as tribos de Israel, e aí eles viram a necessidade de se unir. E aí nós temos a união com o rei Saul, né? A Bíblia apresenta essa primeira união com Saul, mas dentro dessa unificação original, nós temos aparecendo já rivalidades internas muito fortes. Por exemplo, nessa primeira monarquia entre Saul e Davi. Saul começa a perseguir Davi, porque tem medo de perder o reino. Quando ele morre, nós temos uma divisão já de reinos entre norte e sul. Né? Então há essa separação das tribos do norte, debaixo de Isbaal, que é um filho sobrevivente de Saul, e a tribo do sul, de Judá, com Davi. E isso, segundo o relato bíblico, dura aí 7 anos. Então, no final desse período, quando Isbaal é assassinado, de novo, né, uma trama interna, para você ver como há muitas tramas dentro dessas tribos, e muita disputa, e muita rivalidade, nós temos um Davi emergindo, e esse Davi passa a articular interesses, tanto do norte como do sul, né? Interesses de filisteus também, e de mercenários, porque Davi era um chefe de mercenários. Então ele tem do lado dele esses mercenários, ele contrata mercenários filisteus também, os peletitas, que aparecem no texto bíblico, que fazem parte de uma guarda pessoal dele, são filisteus. Né? E ele articula então exércitos do norte e do sul, e é por isso também que ele vai escolher uma cidade que atenda essas duas expectativas. Né? Então ele, ao invés de escolher como capital Hebrom, que é a capital de Judá, ou então a capital do norte, que estava lá do outro lado do Jordão, ao invés de pegar uma dessas capitais, ele conquista uma cidade para ele. E aí ele torna Jerusalém a sua capital. Então ele é uma capital que fica num lugar neutro entre as tribos do norte e as tribos do sul, e ela fica em Benjamim, ela não é de Judá. Então ele consegue articular essa série de interesses para manter um reino unificado. Não. E aí emerge a partir dele também a ideia de um rei justo, né, as profecias de um reino eterno, debaixo de um ungido de Deus, que é o Messias. Isso tudo nasce a partir desse momento. Então por isso que esse momento aqui de unidade de Saul, de tentativa de unidade de Saul, né, depois Davi consegue fazer essa unificação e Salomão consegue manter, eu chamei de a era dos monarquistas, quando eles conseguiram efetivar alguma coisa. E aí estão os mapas, né, aparecendo o reino de Saul, né, já com mostrando
a expansão territorial, que tem enclaves cananeus no meio, que não conquistaram. Depois a divisão primeira, logo no reinado de Davi no sul e Isbaal no norte. Aí no meio, os reinos divididos. A gente sempre esquece que houve uma divisão de reino anterior à cisão de Roboão. E finalmente o reino de Davi unificado, aí, expandido e tal, segundo a narrativa bíblica e mantido aí por Salomão. E aí nós temos duas monarquias acontecendo, duas tentativas de monocêntricas, de unificar a cultura dessas tribos, tanto no norte, com Jeroboão separando o culto, né, de Israel, como no sul, mantendo o culto lá que foi estabelecido em Jerusalém por Davi. Eu não vou entrar nos detalhes da história dos reinos, porque é muita coisa, né? Mas o que o texto bíblico nos apresenta é que os dois reinos faliram, né? Israel era a principal potência, Israel era realmente o reino forte, o reino poderoso, e Judá era o irmão pobre dessa história toda. Mas os dois acabam destruídos. Primeiro Israel pelos assírios em 722 a.C. E aí muita gente que era dos israelitas acaba fugindo para Judá, nessa época das invasões assírias, e passa a incorporar Judá, passa a fazer parte de Judá. Isso é um dado que a gente às vezes esquece, né? Que Israel deixa de existir, mas boa parte dele é incorporado a Judá, e por isso que Judá se fortifica nesse período. Mas se fortifica e aí também acaba tendo o seu ocaso, a sua destruição pelos babilônios em 586 a.C. Então o que sobrevive de toda essa história das tribos antigas de Israel é Judá e as tribos do sul, tendo incorporado a ela elementos das tribos de Israel do norte, né? Mas o que sobrevive aqui é Judá. E, segundo o texto bíblico, sobrevive pela promessa de Deus, de que ainda tem um plano para esse povo, de que haverá um remanescente fiel e de que, a partir desse povo, Deus traria o seu reino, o reino do Messias. Por isso que esse período aí dos dois reinos, de Israel e Judá, que vivem certa inimizade, inclusive eu chamo da era dos separatistas, né? Porque eles realmente são reinos separados e que marca, de fato, a principal característica desse povo antigo de Israel, que é a divisão. Eles não são unificados, eles são dois povos separados que falam a mesma língua, eventualmente cultuam o mesmo Deus, embora com tradições religiosas distintas, diferentes, né, mas cultuam o mesmo Deus. Aí um mapa, né, dos reinos divididos, Israel e Judá, que na verdade acaba sendo a marca principal dessa história do povo antigo de Israel, né, que não, são dois povos, não é um só. Na maior parte do tempo são separados, né. O evento da unidade é muito raro. Ele dura aí apenas 2 gerações, de Davi e Salomão, segundo o próprio relato bíblico. Tá? Isso aqui não é aquele papo assim, a história está revendo a Bíblia. Não, a Bíblia diz isso. O tempo todo ela está nos mostrando isso, mas é que a gente acaba filtrando dentro dessa ideia de unidade que a gente tem, que na verdade é a nossa própria interferência sobre o que o texto bíblico está dizendo. Aí vem então um novo período dessa história bíblica, que é o da diáspora. O que é muito interessante é que a identidade dos judaítas é construída no exílio. Ela não aconteceu basicamente dentro do período histórico das monarquias, né? Por que isso? Porque nós temos aqui também uma série de grupos que se formam a partir do exílio. Porque quem foi exilado na Babilônia? Né? Nós temos um grupo de exilados na Babilônia, que são basicamente a elite de Jerusalém. Né? Então, a elite de Jerusalém que é levada para lá, e ela é que vai guardar, então, a Torá, esses elementos todos da lei, lá do que eles têm estabelecido até aquele momento, lá na Babilônia. Então, a gente tem que lembrar que aquelas pessoas que estavam torturando Jeremias, perseguindo Jeremias, né, sendo oposição ao que Jeremias e os profetas falavam, são os que estão exilados agora. Tá? Então, inclusive classes sacerdotais, aí, né? O Ezequiel, por exemplo, está lá e tal. Então esse é o grupo que vai entender que Deus castigou, né, pelos pecados do passado e que vai então se fixar na Torá.
Só que nós temos também outros grupos de judaítas e desse grupo, dessa massa grande aí de povo que existia em Judá, que são os refugiados no Egito, né? Que são inclusive os que levam o profeta Jeremias para o Egito, carregam para lá. E esses estão, né, formando uma diáspora muito forte no Egito, que mais tarde vai dar origem às comunidades de Alexandria, de Heliópolis, de Elefantina e tal, e inclusive construindo templos próprios lá. Né? Então você tem essas comunidades do Egito que têm outras ideias e pensamentos que estão lá. Além disso, você tem os camponeses que ficaram. Né? Então ficaram muitos camponeses que acabaram meio que pegando as terras ali de Jerusalém e arredores e da Judéia para sobreviverem, mal e porcamente, e que vão entrar em conflito com os exilados quando eles voltam na época de Esdras e Neemias, que vão querer as terras de volta, e aí vem aquele problema todo da pobreza que vai acontecer na época de Neemias. Além disso, você tem o grupo que foi se formando ao longo dos séculos ali no norte dos samaritanos, que são descendentes das antigas tribos que não se incorporaram a Judá, mas que acabaram se misturando com outros povos que chegaram lá depois. Então isso tudo, tanto Judá como Samaria e tal, esses povos é uma grande mistureba de gente ali que está acontecendo, só que alguns vão manter uma narrativa e outros não. Né? E esse pessoal lá de Judá, sem um templo destruído, eles passam então a ter a Torá como uma grande centralidade. Né? A lei de Moisés ela ganha centralidade nessa fé dos judaítas lá no exílio principalmente. Por isso as grandes autoridades de Judá sobre a lei e sobre tudo mais, eles vêm de fora, eles não são da Judéia ou de Judá, eles são da Babilônia ou são lá do interior do Império Persa depois, em Suzã. Então, que é Esdras e Neemias, não? Então, Esdras e Neemias são os que retornam, vêm de fora do grande centro de autoridade dos judaítas exilados e eles vêm para reconstruir a nação lá em Jerusalém. Uma característica interessante das narrativas dessa época é que não há mais milagres, né? Você não tem mais mar se dividindo, você não tem, né, Deus lutando as guerras pelo povo, como aparece em Juízes e Josué, e até às vezes nas histórias monárquicas, e agora não tem mais milagre. O que você tem é um livro sendo aberto, e esse livro sendo aberto passa a determinar quem esse povo é. Né? Então, lá em Neemias, capítulo 8, aparece a descrição de Esdras abrindo um livro pela primeira vez na narrativa do Antigo Testamento. Aparece alguém abrindo os livros e lendo. Antes aparece em Josias. Eles descobriram um livro que nem sabem o que era no templo, que aí nós desconfiamos que seja algum pedaço do Deuteronômio, por exemplo, né, mas que não se sabe o que é. Mas aqui você tem de fato alguém abrindo um livro chamado Lei de Deus e lendo para o povo e explicando para o povo. É o nascimento da exegese. Então Neemias 8 diz assim, eu só peguei um versículo, pode ler o capítulo inteiro para perceber o que está acontecendo. Neemias 8:8 diz o seguinte: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então nasce no exílio a ideia de ler o livro, interpretar e fazer a exegese do livro, e a partir daí obedecer esse livro, e isso vai construindo então a identidade desse povo. Então esse é o período que eu chamo então da época dos exilados, e é no exílio que a identidade judaica começa a se formar, né? Não antes da história, ou seja, já é no final do Antigo Testamento. Então isso marca, logo em seguida, então temos a reconstrução do templo também, e são tudo eventos que estão acontecendo paralelamente, então marca o início da era do segundo templo, onde essas coisas todas estão acontecendo. Então a era do segundo templo, a gente tem que lembrar que ela é exclusivamente judaíta, é a tribo do sul que está nessa era, e é por isso que toda a Bíblia, e tudo aquilo que é juntado da Bíblia, o que vai virar o cânone bíblico do Antigo Testamento, vai sendo montado e juntado nessa época. Aí eu não sei, não é questão minha decidir se foi escrito antes, se foi escrito nesse momento ou não, mas o fato é que a ideia de cânon e a ideia de esses livros que vão determinar quem nós somos, eles vão se formando nessa época aqui, seja sendo juntados, seja sendo escritos. Não vem ao caso. Mas então, nós temos a construção do segundo templo, em que essa fé de Israel vai ganhar a grande centralidade, porque o primeiro templo tinha uma monarquia, agora não tem mais monarquia.
Agora você tem quem como o governante local? É o sumo sacerdote. Então, nós temos o sumo sacerdote em Jerusalém sendo representante dos impérios. O Império Persa coloca o sumo sacerdote como governante de Judá local, agora vai se chamar Judeia, não é mais Judá. Depois o Império Helenista também mantém o sumo sacerdote como o governante do império no lugar. Então Jerusalém vai ganhando uma centralidade muito importante também, tanto como questão de governo do império no lugar, mas também como uma visitação de uma vasta diáspora. Então o pessoal, os judaítas, vão ser espalhados nesse período, estão espalhados e eles passam agora a fazer peregrinações a Jerusalém para visitar a cidade. E aí esse templo vai ganhando uma grande centralidade, primeiro religiosa, também política e econômica, porque um templo também é um banco. Nessa época surge o sistema monetário. Então o templo que antes guardava os tesouros reais, isso aparece em Davi já, por exemplo, ele passa a ser também o lugar em que se faz troca de moedas, que faz empréstimo e tudo mais, então se torna um banco. É nessa condição de uma grande centralidade do templo como governo e tudo mais que surge a rebelião dos Macabeus. Então a rebelião dos Macabeus é uma guerra pela fé que acontece ali. E nesse processo, então, você vê a ascensão de uma nova família sacerdotal que vai unir, além desse poder religioso, político e econômico, ele junta também o poder militar, porque eles são chefes militares e passam a governar, então, na dinastia dos Asmoneus. Por isso que é um período extremamente revolucionário, esse da época dos Macabeus, e é por isso que eu chamo também a característica principal desse povo judaíta nessa época de os revolucionários. Aqui um mapa então para a gente ver como era a Judéia na época da província persa, um território muito pequeno ao redor de Jerusalém, e como depois na época dos Asmoneus, que são os descendentes dos Macabeus, a gente vê uma grande expansão militar, conquistando territórios ao redor, e nessa conquista eles foram inclusive assimilando mais povos ao povo judaíta. Então eles vão converter na marra os edomitas do sul, vão inclusive circuncidar eles e integrar eles ao povo judaico. Já vamos falar essa questão de judeu, Então vai incorporar eles a este povo. Daí vem, por exemplo, os herodianos da época de Cristo e Herodes, a família de Herodes. E eles também convertem à marra os itureus lá no norte e também se tornam forçosamente parte da religião dos judaítas, também são circuncidados à marra. Então depois eles vão colonizando esses territórios, deixando claro os samaritanos ali, mas vão colonizando com os judaítas do sul lá na região da Galileia, por exemplo. Por isso o pessoal que vive da época de Jesus lá no norte, eles são judeus, eles não são os antigos israelitas, que era o território deles. Então é isso que vai acontecer nesse período aqui. E é por isso também que vem a emergência do chamado judaísmo. Então, a partir dessa época é que a gente pode falar em judeus, porque eles passam a ser chamados dessa maneira, são os habitantes da Judéia. Então, essa época aí dos persas e dos helenistas dominando o território é que vai fazer emergir essa figura do judeu, que existe agora como um modo de vida. É aí que vem a palavra judaísmo, ela aparece a primeira vez na história, ela aparece no livro de 2 Macabeus. É quando você tem uma coisa chamada judaísmo, que é um modo de vida. Temos um grupo que se entende descendente de um mesmo povo, de uma mesma família, uma etnia, mas que a gente já viu que tem várias incorporações, que não é, digamos, sangue puro, entre aspas. Isso não existe, na verdade, em lugar nenhum do mundo. E temos aí uma sociedade, uma forma de viver, de compreender, e uma religião, ou seja, uma piedade comum, que é a Torá, que é a obediência à lei, que é a guarda do sábado, que é a circuncisão. Isso tudo vai se solidificar nessa época, não é antes, é agora. Se você ler Neemias termina o livro dizendo, olha, ninguém obedece o Shabá. Você tem uma mistura enorme com vários povos, ele reclamando disso, eles tentando criar esse povo puro, entre aspas,
quando já não existe mais nem a história do Antigo Testamento, já estamos indo para o Novo, né? Então veja como essa identidade ela é tardia, ela não é, né, do período anterior. E há também, né, uma grande decepção, né, deste povo que vive aí na Judéia agora, com a continuidade dos reis asmoneus, que eles se tornam reis déspotas, se tornam perversos, né, e verdadeiros reis sacerdotes que dominam a religião, a política, a riqueza, o exército e tudo mais. E aí a gente vai ver nesse período a fragmentação político-ideológica desse povo. Quer dizer, há uma grande unificação dentro de uma ideia de judaísmo, ou uma linha mestra pelo menos, mas não unificação. Você vai ter judaísmo helenista, tem judaísmo palestino, né, ou da região da Palestina, né, também um termo anacrônico. Outros judaísmos se formando lá no Egito também, né? Então você tem uma grande pluralidade, mas dentro da terra santa, digamos ali, dessa região, você tem os saduceus, que são os antigos sacerdotes, tem os fariseus, que são uma linha de uma Torá oral paralela de sábios, tem os essênios, que são os que se decepcionam com a sociedade judaica e dessa época e vão viver no deserto como monges. Então você tem uma grande pluralidade de ideias a respeito, né, de como é o jeito certo de viver a própria lei de Deus e tudo mais. A chegada dos romanos complexifica ainda mais essa história, né, esse povo. Então eles ficam ainda mais ampliados, porque aí surgem herodianos que apoiam o Império Romano, você surge rebeldes, revoltados contra o Império e tudo mais. Então aqui um mapa também para a gente ver o reino de Herodes, né, que é o que unifica todo esse território e já debaixo da autoridade dos romanos. E depois que o Herodes morre, como é dividida essa região toda entre os seus filhos, né, e também uma jurisdição diretamente ligada ao imperador, que é a da Judéia, Samaria e também a Idumeia, que é o caso Pilatos da época de Cristo, né? Então, debaixo do jugo do Império Romano, nós temos aí as contradições ainda mais exaltadas, né, internamente, porque você tem as pessoas que apoiam o Império Romano, que são os que se dão bem, né, publicanos, os saduceus, algumas linhas de fariseus, né, a turma dos herodianos, então todo esse pessoal que apoia os romanos, e de um outro lado os rebeldes. Então você tem os rebeldes, você tem os sicários, que são assassinos, né, terroristas, tem aí os zelotas que vão surgir mais tarde, né, na rebelião contra o Império, tem o pessoal da quarta filosofia que não quer pagar imposto ao Império. Então é um caldo assim de decepção e ira mal contida, né, de pessoas acomodadas e outras pessoas rebeldes dentro de uma sociedade extremamente fragmentada, que é a época de Cristo. Por isso que Jesus, quando aparece, ele aparece como a volta dos milagres e dos exorcismos, ou seja, Deus está se fazendo presente de novo. A voz profética voltou. Yahvé voltou ao seu povo. Porque existem muitas linhas desses judaísmos que consideram que Deus não voltou ao templo lá de Jerusalém no segundo templo, que o segundo templo é um lugar de apostasia, um lugar de maldição. Então eles estão aguardando que Yahvé volte. Então o movimento de Jesus aparece como esse grande cumprimento de profecias de que Yahvé finalmente voltou ao seu povo. E aí nós já estamos entrando na história do cristianismo, que eu não vou entrar aqui, que nós vamos ficar apenas na questão do antigo Israel. Por isso que essa época, né, do Império Romano e desse início do judaísmo, eu chamo aqui de a era dos oprimidos, que eles estão debaixo de uma potência externa e que algumas características são muito interessantes, né? Eles estão comemorando uma Páscoa, por exemplo, né, central na história de Cristo, a Páscoa, mas comemoram a Páscoa, que na verdade é uma grande ficção, porque a Páscoa comemora o quê? A libertação da escravidão de um grande império do passado, que era o Egito. E hoje e naquele momento eles eram escravos de um grande império, que era o Império Romano, escravos dentro da própria terra prometida de liberdade. Então era uma festa de grande contradição, por isso que a Páscoa era um momento tão tenso na história
do primeiro século, né, porque sempre dava alguma rebelião. Deus vai nos libertar de novo, agora desse outro império. Então essa é o momento que o Novo Testamento está descrevendo, um momento absolutamente tenso. Por isso que as identidades aí do judaísmo e do cristianismo vão nascer a partir do final dessa história do antigo Israel. A maioria do judaísmo rejeitou o Messias de Nazaré, né? O próprio Novo Testamento afirma isso. Paulo vê isso como uma grande decepção ali nas suas cartas, especialmente Romanos de 9 a 11, mas a maioria rejeitou e surge do meio dessa situação do final do antigo Israel, vai emergir o judaísmo rabínico, que vai dar origem ao judaísmo atual, e vai emergir dentro desse judaísmo o cristianismo. Ao longo dos séculos vai se definir. Então os dois, judaísmo e cristianismo, nascem do final do antigo Israel, que é narrado ali nos textos da Bíblia. Então a Judéia termina com duas guerras, né? Aqui a destruição de 70 de Jerusalém e finalmente a destruição de 135 depois de Cristo, quando esse território inclusive é renomeado para Palestina. E aí nós temos esses dois caminhos distintos do antigo Israel. O judaísmo centrado na Torá e na Mishnah, e depois no desenvolvimento do Talmud. Então eles se tornam esse povo do livro que está focado na Torá, na interpretação da Torá, e principalmente o Talmud, que vai ser o pilar da cultura judaica, e o cristianismo centrado na pessoa de Jesus Cristo, né, como cumprimento das profecias da antiga Bíblia hebraica. Então nós temos essas duas formas hermenêuticas de interpretar o passado do antigo Israel e que vai desembocar então nessa pluralidade do judaísmo de hoje e nessa pluralidade do cristianismo de hoje. Pluralidade essa que já aparece lá no texto de Atos, e eu quero encerrar aqui então lendo esse texto. Atos capítulo 2, né, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então essa entrega do Espírito Santo marcada pelas línguas do mundo inteiro, faladas por aqueles judeus lá em Jerusalém, ele marca já essa tendência, essa convocação deste povo a uma pluralidade maior ainda do que aquela que a gente já viu na própria história do antigo Israel. É uma pluralidade que procura, por vocação, alcançar o mundo inteiro. E é isso que a gente vai ver então depois na história do cristianismo. Se você quiser entender melhor toda essa história do antigo Israel, como aconteceu a formação dele né, ao longo dos tempos, então eu indico este meu livro aqui. Hoje eu apresentei um resumão desse livro, mas é um livro, na verdade é o maior livro que eu escrevi, né, em que eu apresento em Aqueles da Bíblia esse desenvolvimento cultural ao longo dos séculos e como esse povo foi sendo gestado dentro de uma grande pluralidade até chegar a essa identidade, que a gente vai chamar de identidade judaica, lá no Novo Testamento, que já existe uma identidade judaica, não ainda no Antigo, mas no Novo Testamento existe essa identidade, né, e que a partir dessa identidade vai surgir as duas grandes religiões, judaísmo e cristianismo. Então fica a dica aí para você aprofundar essa leitura, esse estudo, né, pela leitura de Aqueles da Bíblia. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.